Tzad Aleph Amud Beit, no meio do Daf. Al Gavra de Avamaski. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 linhas de baixo para cima, a última palavra. Al Gavra de Avamaski Beimei Azusa. Um cara que estava devendo 100 zuz. Shach, ele faleceu. Shava Katina de Ara de Ava, Shava Hamishim Zuzei. Ele deixou de herança, deixou dele, né? Um campo que valia 50 zuz. Atabar Chovegatareflei, veio o cara que ele estava devendo e cobrou, pegou esse campo. Quer dizer, metade do que ele estava devendo. Azuliat também foram os órfãos. Yavolei Hamishim Zuzei. Trouxeram 50 zuz para tentar pegar de volta esse campo. Adrakatarefna. Ele pegou também, ele estava devendo 100, pegou também. Adrakatarefna de Abai, ele de Abai. A Mala falou para eles, para os órfãos. Mitzvah letumim nefroch chovavim. É mitzvah dos órfãos pagar a dívida dos pais, do pai. Por causa de kavod aviem, assim falarás. Por mais que eles não sejam obrigados, é mitzvah. Hanikamai mitzvah vedetiu. O dinheiro que você deu para ele primeiro, você deu para pagar a dívida do seu pai para fazer a mitzvah. O que sobrar, você vai pegar o campo. Rasta que taref pedindo taref. Agora que ele veio cobrar o campo, então ele tem que cobrar isso no din, tem que cobrar isso no tribunal. De meio de Arakatina. Isso aqui é só se eles não falaram que isso aqui é para resgatar o campo. Mas se eles falaram que esse dinheiro é para resgatar o campo, então eles resgataram o campo. Ele pegou e ele resgatou o campo. Agora, os outros 50 é outro caso. Al Gavra de Zav na Lektubatá de Ime Betubatana. Um cara que vendeu a Ktubá da mãe dele por um preço muito barato. Foi por um preço barato. Talvez a mãe dele vai falecer primeiro. E aí o marido vai herdar. E aí não vale tanto, não vale nada. Amalei, tem gente que fala, ele falou pro cara que comprou. E até se vier minha mãe e reclamar dessa venda da Ktubá, lo me fatzina lá. Aí eu não vou salvar de você a Ktubá. Shachshchivei mei velorará. E até eu vou caminhar. O que aconteceu? A mãe dele faleceu e nunca falou nada sobre a cobrança. Mas ele próprio depois foi lá e falou, opa, minha mãe não gostou. Savarami Barakama, minha Maria, eu como meio cai. Rabi Barakama, ele queria falar o que ele está no lugar da mãe dele. Ele está falando pela mãe dele. A maneirava, nem ideia de dar, locabe na lei, a de dei e locabe. Falava para ele, tá bom? A responsabilidade da mãe de reclamar, ele não recebeu sobre ele. A responsabilidade dele mesmo, como é que ele vai, quer dizer, se a mãe não reclamou, como é que ele vai reclamar se ele próprio que vendeu? Então já era. Amaram Barachama, falaram Barachama é o seguinte, Reuven chamachar sadelet mãe sobre Achrayut. Achrayut é o seguinte, o cara vendeu sem Achrayut, sem responsabilidade, quer dizer o seguinte, que se alguém for lá e cobrar do cara na justiça esse campo, porque o vendedor estava devendo para ele dinheiro, o vendedor não vai devolver para ele o dinheiro. Isso aqui é uma venda sem achrayut, sem responsabilidade. Então Reuven vendeu um campo para Shimon, Shelob é achrayut, sem achrayut, quer dizer, Reuven vendeu para Shimon. Se depois cobrassem de Shimon, porque era uma dívida de, mesmo que fosse uma dívida de Reuven não devolveria o dinheiro. Veio Shimon e vendeu para Reuven de volta com achrayut. Então se cobrassem de Reuven nesse campo, uma dívida de Shimon ou por qualquer outra dívida, pode ser de Reuven talvez, não tinha vez para namorar, então Shimon devolveria o dinheiro. E veio o cara que Reuven devia dinheiro antes, e cobrou dele o campo. O Dino é que Shimon
tem que pagar para ele o campo. Mesmo que era um cara que Reuven devia o dinheiro diante, porque o Reuven, quando vendeu o dinheiro para ele, foi Shiloh Achrayut, cortou. Shimon, quando vendeu para ele, foi Achrayut. Mesmo que era diante, que era o próprio Reuven que devia, Shimon tem que pagar. A Marinava falava para ele, Meide Achrayut de alma cabe na lei, Achrayut de nefesh me cabe na lei. Falou, peraí. Rava pergunta para Rabi, peraí. O Shimon recebeu Achrayut, mas não Achrayut do próprio Reuven diante. Agora, o moderava o Reuven Shiarash, de Yaakov. Agora, Rabi concordaria se fosse o caso seguinte. Reuven herdou um campo de Yaakov. O Mecharal Shimon vendeu para Shimon, sem Achrayut, cortou. Veata Shimon do Mecharal, Reuven Achrayut, e veio Shimon e vendeu de volta para Reuven com Achrayut. Veata Balchov de Yaakov, aí veio o cara que Yaakov devia dinheiro, o pai de Reuven. Vecatar e Vreminei cobrou dele. Dinau de Aziz Shimon me facilei minei. Aí Shimon tem que pagar para ele. Mas tama, Balchov de Yaakov, que Balchov de Alma Dame, que o cara que Yaakov devia dinheiro. É como alguém que tivesse dinheiro, ou o próprio Shimon, ou alguém que não necessariamente do próprio Reuven. Agora, quando é do próprio Reuven, Rava não concorda. Amaravi para Rava. Reuven chama a carça dele Shimon Bachrayut. Reuven vendeu um campo para Shimon com Achrayut. Quer dizer, se cobrassem dele na justiça, ele devolveria o dinheiro. Zaká falava Bemivá. Agora, quando Shimon comprou, não tinha dinheiro. Então o Reuven o que fez? Emprestou. Falou, quer saber? Eu te vendo, está aqui o contrato, e agora você está me devendo esse dinheiro. E Reuven faleceu. Veio o cara que Reuven estava devendo dinheiro e cobrou de Shimon do campo. O faleceu Bezuzi. E Shimon pagou o que Reuven estava devendo. Dina o de Abre Leibnei Reuven. Então os filhos de Reuven vão falar: no mental deixava Avu no Gabach. Mental de Atmei, levar a Chov não estava. A gente colocou o dinheiro do nosso pai com você, quer dizer, ele estava devendo dinheiro para o pai dele, que não tinha pago ainda de quando comprou o campo. E o claro é o seguinte: o dinheiro que herda os órfãos não são as dívidas que os órfãos têm agora do pai, não podem ser passados para o que o pai estava devendo. Então, de acordo com o Rabi Barahama, parece que nesse caso, Shimon, mesmo que ele tenha pago a dívida do Reuven, ele continuou devendo para os órfãos. Amarava e pequena Hidach, se Shimon fosse esperto, falava, Megabe Leu Nihal Eliara, ele daria o campo para pagar a dívida de Shimon, de Reuven, depois ia cobrar deles, dos filhos do herdeiro, dos herdeiros. Rav Nachman cobrou Rav Nachman, Rav Nachman, Amar Ravua, Etumim chegava o cara que Bechovata Vem, Barachov Koder Bechovata também. Os órfãos que cobraram uma terra, que foram cobrados a terra por causa da dívida do pai, o dono da dívida pode ir lá e cobrar deles de novo. Então, se ele fosse esperto, ao invés de pagar, para quem vai dar dinheiro, ele teria dado a terra. A gente está no Tzad Beit Amud-Alef, Amaraba. 2, 4, 6, 8 linhas de baixo para cima. A gente está entrando na Sugiá de venda com Achrayut. O que quer dizer Achrayut? Responsabilidade. Por exemplo, Reuven vendeu um campo para Shimon. Se Reuven vendeu um campo com Achrayut, o que isso quer dizer? Quer dizer que se cobrarem de Shimon na justiça por causa de alguma dívida de Reuven e pegarem esse campo de Reuven, pegarem esse campo de Shimon, Reuven deve esse dinheiro para Shimon. Isso é com Achrayut. Sem Achrayut, Shimon assume o risco. Então fala Rabba, Reuven shemachar et kol sadotav le Shimon, vechazai Shimon machar sadeh echad levi, ve'ata ba'achov de Reuven. Reuven vendeu todos os campos deles para Shimon de uma vez. E voltou Shimon
e vendeu um campo para Levi, aqui tem Reuven, que vendeu alguns campos para Shimon, e Shimon que vendeu um campo para Levi. Certo? Veata Barchov de Reuven. Veio um cara que veio cobrar a dívida de Reuven, que é o primeiro dono. Ratzah Mizegove. Ratzah Mizegove. Ele pode cobrar de Shimon ou pode cobrar de Levi. Velo Amranela Desavna Benonit. Isso aqui é só quando o campo foi vendido foi comprado por Levi de Shimon, era médio. Não sobrou um campo benonito de Reuven na mão de Shimon. Mas, Aval, Zavna e Dit Besiborit. Mas se o que ele comprou dele foi pequeno, vamos dizer assim, o que Levi comprou. Então, o cara que Reuven estava devendo dinheiro não pode ir lá cobrar de Levi esse campo. Matse Amalei, Levi ele pode falar para ele: Leachitar que os viniara de Lochazelach. Você vai vir aqui, eu comprei isso, quer dizer, me esforcei para comprar esse Shimon e você vai me cobrar esse campo que nem é o suficiente para pagar o que está devendo. O Benonito Nami fala: olha, peraí, se for médio também ele pode falar isso. Lobra não pode falar. Ela deixava o Benonito de Ribatar. No caso que o quê? No caso que não ficou um Benonito na mão de Levi, desculpa, no Benonito, que cobrar de Levi, é só se não ficou um Benonito na mão de Shimon. Quer dizer, eu vendeu alguns campos a Shimon. Shimon vendeu o Benonito que tinha para Levi e ficou com um monte, ficou com uns. Então, nesse caso que o cara que estava, o credor lá de Reuven, pode cobrar direto de Levi. Aval, Shava Benonito que botar, Matze Amar lá, agora, se sobrou um médio também na mão de Shimon, Levi pode falar isso ainda para ele. Levi pode falar para o credor de Reuven: vai lá cobrar de Shimon, que ainda deixei alguns campos para você cobrar. Porque Reuven vendeu todos os campos de Shimon. Levi só comprou um. Mais uma coisa que fala Abai sobre esse negócio de Achrayut. Amar Abai. Reuven chama a carça dele Shimon de Achrayut. Reuven vendeu um campo para Shimon com Achrayut. Quer dizer, se cobrarem de Shimon, na justiça, por causa de uma dívida de Reuven devolve o dinheiro para ele. E veio o cara que Reuven devia dinheiro e pegou de Shimon esse campo. Dinão de Azer Reuven Mafatzeli. O din é que Reuven tem que pagar para Shimon, indenizar. Ele não pode falar para ele lavar dvarim de diat. Ele não pode falar para ele: olha, não te devo nada, demapkat minei alai adar. Quer dizer, já que Reuven tá. Ele não pode falar: olha, lá quer dizer, eu não estou aqui, não estou no meio, isso aqui é problema teu e dele. Não pode falar que não pode se meter, porque uma vez que ele vendeu o campo, que veio cobrar o cara que ele estava devendo, ele tem que se meter e pagar. E cadê a gente fala: fino shalom achrayut. Mesmo que quando ele vendeu, ele não vendeu sem achrayut, nami. Damali lo nichali de terrevel Shimon toremet alai. Porque ele pode falar o quê? Ele pode falar para o mesmo Barchov que não é bom para mim, eu não quero que Shimon ele se volte contra mim, porque eu vendi para ele uma coisa sem achrayut e ele perdeu porque eu estava devendo. E já que isso aqui volta para Reuven, então ele é considerado Baal Dvarim e ele tem que colocar ele no din. Amarabai, Reuven chama a casa dele Shimon Shalom Achrayut. Agora, se Reuven vendeu um campo para Shimon sem Achrayut, quer dizer, sem Achrayut, que se cobrarem de Shimon, mesmo que for uma dívida de Reuven não vai pagar. Isso aqui é Shalom Achrayut. É sem Achrayut, cortou. O Shimon assumiu o risco. Shalom Achrayut. Ve'atzu alav asikin. Agora, algumas pessoas vieram e começaram a falar: opa, isso aqui não era de Reuven, esse campo era meu, etc.
Ad Shalom Echzikba, até que Shimon não fez Hazaká, e Lachzor, ele pode devolver isso para Reuven e pedir para Reuven devolver o dinheiro. Echzikba, a partir do momento que ele já fez Hazaká, ele não é Lachzor, não pode voltar atrás. Por quê? Porque ele comprou sem Achrayut, assumindo o risco. Mishum da Amalei, Hayat de Kidrei Savar de Vekebalat. Eu te falei que estava sem Achrayut, você recebeu. O Meimat Machzikba, e o que quer dizer fazer Hazaká no campo? Migdei Daish a Mitzrei, por exemplo, do que ele comece a colocar os limites, demarcar as limitações do campo, ou que ele vai consertar a cerca, que ele vai começar a trabalhar no campo. E cadê Amri? Tem gente que fala, filho Be'achrayut, não. Mesmo se Reuven vendeu para Shimon Be'achrayut, ele só pode devolver se ele começou a fazer Hazaká. De Amalei, Achzeitir Bechma Shalem Lach. Porque Reuven ele vai falar para Shimon o quê? Primeiro me traz aqui, quando eu vi que eles te cobraram, aí eu te pago pela Achrayut que eu tenho. Mas agora, enquanto não fizeram isso, quer dizer, que era meu campo, eles não iam conseguir pegar. Quer dizer, ele pode falar, uma vez que você mudou, você fez Hazaká no campo, por isso que eles conseguiram pegar, se fosse eu não conseguia pegar. Tem gente que fala assim, mas o mais recebido é o quê? É quando vendeu o Shalom, Achrayut, sem Achrayut. Então, se ele não fez Hazaká, pode devolver, se ele começou a ouvir que vão pegar dele. Se ele fez Hazaká, não pode mais devolver.